Rapaz, amados, eu estava sem o som e nem me liguei. Que Deus abençoe, né, a vida de cada um, né? Glorificamos a Deus nesse dia, né? Porque o Senhor tem estado conosco em cada minuto das nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus nessa manhã por mais uma oportunidade, né, de estarmos falando do Senhor, falando dessa palavra. Né, só refrescando aí a mente dos irmãos, nós estamos falando nessa temporada toda da nossa lição, estamos falando sobre a Bíblia. É a supremacia das Escrituras. Escrituras significa a palavra de Deus. Por que Escrituras? Porque são 66 livros, né, irmãos? É um livro dentro de outro livro, né? Aliás, revisando a palavra Bíblia, é coleção de livros. Então, nós temos aqui uma coleção de livros dentro de um, né? Então, é coisa linda, né? A palavra do Senhor. Então, eu quero louvar a Deus por essa palavra. Muitos amados morreram por causa da palavra de Deus. E nós estamos aqui porque somos fruto de oração e alguém passou a palavra para a gente. Né? Cada um tem um testemunho aí em relação à palavra de Deus. Então, vamos falar da Bíblia, né? 13 lições sobre a palavra do Senhor. E semana passada nós falamos, né, que a Bíblia é inspirada por Deus, a inspiração da palavra. Hoje a gente vai falar a inerrância da palavra. Então, vamos para o nosso texto, a nossa leitura bíblica. Nossa leitura bíblica está em Mateus 5, falando aí para a mídia aí, né, gente? Mateus 5, 17, 18, 19, 20 e 21. Mateus 5, do 17 ao 21. Então, vamos aí acompanhando aqui, né? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Isso é Jesus falando, tá? Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum um i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Né? E o nosso texto áureo, né, é Mateus 5,18, conforme nós já lemos, tá? Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Irmão, vocês pegaram as folhinhas? Acho que está lá na entrada. Tá alguém... Alguém distribui aí, tá, gente? As folhinhas para o pessoal acompanhar, tá? Em nome de Jesus. Então, gente, vamos falar aqui da inerrância da Bíblia. Vamos ver o que é conceito de inerrância, tá? A Bíblia é inspirada e ela é inerrante. Ou seja, que não contém erro, né, gente? Inerrância aonde não há erro. Inerrante que não tem erro. Mas nós vamos, aqui está escrito sobre o conceito de inerrância, tá? Eu vou falar aqui uma introdução aqui que eu não sei se tem na de vocês aí. Se não tiver, depois a gente vai para o tópico 1. Infalibilidade e inerrância. Infalibilidade é o que não é infalível, que não falha. Inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das escrituras. Veracidade é o que é verdadeiro. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas.
Nessa lição, veremos a inerrância, a preservação da verdade da palavra de Deus. Então, como a gente já pode ver, a Bíblia ela é inerrante, ela é inspirada, ela é infalível. Ou seja, infalível que não falha, inerrante que não contém erro. E ela é verdadeira, tá, gente? Não vamos nunca esquecer disso. Eu comentei na semana passada, né, que eu estivemos numa missão lá no Espírito Santo, né, em Aracruz, e eu fui visitar uma aldeia indígena, e lá o cacique estava com as suas 2 mulheres lá, e a gente evangelizando na aldeia. Então, já é pregado para o cacique há muito tempo que não pode ter 2 mulheres, mas ele continua. Então, não interessa, queridos. Aí a pessoa vai dizer, é a cultura. Irmãos, a Bíblia, ela é acima de qualquer cultura. Ela é relevante, ela é importante, ela é suprema. O que é supremo? Eu até falei sobre isso semana passada. Supremo é a autoridade máxima. Quando alguém vai para o Supremo Tribunal Federal, é porque é a coisa mais elevada judicialmente, certo? Então, a supremacia das Escrituras, que é o nosso título da nossa revista, né, dessa época agora, é o quê? A supremacia é o quê? A autoridade máxima. Então, a Bíblia, ela está acima de qualquer cultura, gente. A gente tem que pregar, mesmo que fique sem a cabeça, mesmo que fique, né, sem alguma parte do corpo, mesmo que a gente seja apedrejado, não tem problema, a gente vai pregar a verdade, tá? Para isso que nós fomos chamados. A igreja tem que se atentar a isso. Não é só para a gente ficar aqui dentro, se alimentando e não fazer nada. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. E temos pregado isso aqui direto. Se alguém disser, eu não sabia disso, a pessoa está com algum problema no ouvido, gente, de audição. Porque nós temos pregado isso direto. Que a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é pura, ela é infalível, ela é inerrante. Então, queridos, ela está acima. Por isso que ela é suprema. Então, não interessa se a gente vai em algum lugar, é folclórico, irmãos, é folclórico, irmã. Não é verdade. Essa palavra de Deus, ela está acima de todas as coisas. Então, temos que pregar essa verdade, tá? Mesmo arriscando as nossas próprias vidas. Então, vamos lá, gente, para o número 1. O que é a inerrância da Bíblia? Conceito de inerrância bíblica. Estou na revista, tá? A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Então, inerrante, gente, é o que não tem erro, tá? Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erro nos aspectos doutrinários, olha que coisa linda, espirituais, históricos, culturais, o que eu acabei de falar, científicos em todos os demais temas. O argumento é irrefutável. Irrefutável é a palavra refutar, significa negar. Irrefutável é que não tem como se negar, tá? É isso, tá? Quando a pessoa fala assim, o fulano, ele refutou, né? Ele refutou alguma coisa ali que estava sendo dita. Então, está dizendo que ele é contrário àquilo, que ele negou aquilo, tá? Então, é por isso que ele disse aqui, ó. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar. Como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Assim sendo, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçadas. Nesse sentido, a nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. Então, amados, vamos botar lá no Salmo 19:7, que está aqui na nossa revistinha. Depois eu também quero falar 2 salmos aqui para a gente colocar aqui, que eu acabei me esquecendo. Salmo 19, versículo 7.
né? Pedi aí para a gente colocar isso. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Olha, gente, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel. E eu vou pedir também a mídia para colocar para mim, Salmo 119, versículo 105, que esse é bem conhecido, principalmente das crianças, né? Salmo 119, versículo 105. Versículo ou verso, né? Porque os salmos, na realidade, são versos, né? Olha o que diz aí, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha que coisa linda, gente. Então, se a gente tiver em alguma escuridão nas nossas vidas, depois é Salmo 119, versículo 165, tá? Verso 165. Continua no Salmo 119. Sim. Vamos ver o que diz aí. Olha que coisa linda. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Olha que promessa linda, gente. Eu amei isso daí. Eu estava lendo a revista e estava lendo alguns salmos, né? Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Se o tropeço vier, amados, você estando na palavra, tudo vai se desvencilhar. É só a gente crer nisso, gente. Aliás, eu falei sobre isso semana passada. Para a gente entender a palavra, para a gente iniciar a ler na Bíblia, a gente tem que ter uma palavrinha que eu falei de 2 letras semana passada. Uma palavra muito... Alguém já falou aí, né? Muito importante, fé. Só aí, gente. Sem fé é o quê, gente? Tem até um versículo desse lá em Hebreus 11, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Alguém viu o mar vermelho ser aberto aqui, gente? Não, né? Mas a gente crê que o mar foi aberto, né, gente? A gente crê que Jesus veio, que se tornou até uma história, histórico isso. A gente crê, mesmo se não fosse histórico, porque a fé, ela não é baseada em atos científicos, gente. A fé, ela não é baseada no que a gente está vendo. A Bíblia diz que a fé é a gente não ver algo que você espera, que você crê, sem ver. Olha que coisa linda, né? Então, para a gente estar aqui, a gente tem que ter essa palavrinha de 2 letras chamada fé. Senão, amado, vai ficar difícil você entender a palavra de Deus. Tá bom, gente? Vamos para o 2 aqui, né? Ainda continuando no tópico 1, tá? A Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda a palavra de Deus é pura. Já está até impresso aqui, tá? O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito. E a palavra de Deus refinada. Gente, é uma coisa linda isso aqui, né? Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nem um tio, né? Um J ou um tio, é um J. Se omitirá da lei, nós já lemos isso, tá? Mateus 5,18, a gente lemos lá na nossa leitura bíblica. O Senhor igualmente ratificou, ele afirmou que a Escritura não pode ser anulada. Vamos lá para João 10,35? E que a palavra de Deus é a verdade. Nossa, muito espetacular isso aqui. Então, pedir a mídia para colocar aí, João 10,35, já até colocou. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Isso aqui é o próprio Jesus falando, tá, gente? Então, e vamos ver também João 17. Isso. 17, isso. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade.
Isso aqui foi Jesus orando por nós. João 17 é Jesus todo orando pela gente. Então ele falou, para nós nos santificarmos na verdade. Ele coloca aí a verdade como ele e como a palavra. Tá? Em João 8,32 diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade, amados, é o próprio Jesus e a palavra dele. Tá? Então, a gente tem que entender uma coisa, a Bíblia, ela não erra, ela não falha, ela não mente, a Bíblia, ela é tudo isso aí que nós já falamos, um coligado ao outro, ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela é tudo de bom para nossas vidas. Não tem como, querido, ser cristão e não ler Bíblia. Até pode ser sim, porque tem muita gente aí que não sei como consegue fazer isso. Porque para a gente ter uma comunhão com Deus, a gente tem que ler a palavra dele, gente. É como eu falei semana passada. Se eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, o meu entendimento, né? Se eu amo, se eu digo que eu amo, eu vou querer conhecê-lo. Não vamos nos enganar, gente. Se não lemos Bíblia, se não temos um contato maior com a Bíblia aqui, a gente não tem um contato com Deus. É triste dizer isso, mas essa é a realidade. Tá? Então, vamos repensar nossas vidas, né? Vamos tirar um tempinho para ler. Como eu comentei também, a gente não pode falar que não tem tempo, porque a gente tem tempo. Se a gente quiser ler, a gente arruma um tempo. Tá? Se eu, por exemplo, for para um passeio, né? Vou dar um passeio, eu vou acordar mais cedo. Eu vou programar a minha vida no dia anterior, pelo menos é isso que eu faço com a minha, né? Eu vou programar a minha vida anteriormente para eu sair no outro dia. Então, o que vai acontecer? Eu vou me enquadrar dentro daquilo dali, né? Eu vou me organizar. Então, temos tempo sim. É só a gente procurar se planejar e organizar. Então, não é diferente, tá? Com a Bíblia não é diferente. Aliás, eu vejo o seguinte, que as coisas do Senhor é prioridade. Eu entendi a Bíblia dessa maneira, que a vida espiritual, ela é prioridade na minha vida, na vida do ser humano. A gente vai trabalhar? Vai. A gente vai estudar? Sim. E temos que fazer isso. Mas se a gente não priorizar Deus nas nossas vidas, queridos, não vamos ser felizes. Eu digo isso sem medo de errar. Só é bem-aventurado, inclusive o Salmo 119 diz isso. Se você assim quer saber muito sobre a Bíblia, se você quer ver um autor que falou muito sobre a palavra de Deus, é o Salmo 119, gente. Salmo 119, você lê ele, ali são 176 versículos ou versos, é tudo sobre a Bíblia em si, que a Bíblia nos ensina o caminho, que ela é lâmpada, que ela é maravilhosa, que é bem-aventurado aquele que está lendo, aquele que consegue amar os preceitos do Senhor. Tudo fala sobre a Bíblia. O Salmo 119, ele é assim, parece que o autor sentou e falou tudo sobre a Bíblia. Ele é uma poesia da palavra. Então, se você quiser conhecer melhor a palavra, você lê esse Salmo 119, tá? Que é maravilhoso. Então, vamos continuar aqui na nossa lição, gente. 3, tá? 3, quando eu estou no tópico 1, vou para o tópico 2. Aí, apesar que eu já até comentei aqui, mas eu vou continuar lendo aqui. Vamos lá. A infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica o que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente, ou seja, vai se cumprir inteiramente.
tá? Tudo que está na palavra de Deus. Aliás, já está se cumprindo. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são, por vezes, confundidos como sinônimo. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não a considera como inerrante. Por isso, preferimos o uso de ambos os termos, isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, incapaz de falhar, e igualmente inerrante, livre de erro. Negar essas verdades é desacreditar que a sua autoridade e inspiração divina. O que ele comentou aqui é que tem autores, tem teólogos que acreditam que a Bíblia ela é infalível, mas não é inerrante. Ou seja, pode conter erros. Não é verdade isso, tá, gente? A Bíblia ela é infalível e é inerrante. Inerrante é o que não contém erros. Já expliquei isso direitinho no início. Tá? Então, amados, a Bíblia ela está acima de tudo e todas as coisas. Por que ela está acima? Porque Deus, ele está acima de tudo. E não é a palavra de Deus? Então, automaticamente, ela está acima de todas as coisas, tá? Então, essa é a palavra de Deus. Então, vamos lá para o tópico 2. O Espírito Santo preservou as Escrituras. 2. Gente, se alguém quiser falar, pode falar, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, discordar, tá bom? Só levantar o dedo aí e falar, tá bom? Estou procurando dar para vocês direitinho aqui, para a gente poder conseguir aqui, tá? Conseguimos passar a lição toda. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Os manuscritos autógrafos. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. Então, queridos, autógrafos são os manuscritos originais. São os textos com a grafia do próprio punho do autor bíblico. Ou seja, quem escreveu, tá? Autógrafo é isso. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Eu vou pedir para a mídia colocar aqui 2 Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21, tá? Para a gente ver o que Pedro colocou aqui, né? Vamos lá. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Se eu não me engano, esse versículo nós falamos na lição anterior também. Então, gente, os autores em si, todos eles, o apóstolo, quem escreveu, todos eles chegaram à mesma conclusão, que a Bíblia ela é divina, ela é inspirada. Todos eles, se você pegar a Bíblia e ler, eu estou falando mais do Novo Testamento, mas do Antigo também, tá? De lá, desde Moisés, né, até a gente aqui, Apocalipse, todo mundo chegou à conclusão que a Bíblia, ela é inspirada pelo Senhor. Ela foi soprada, né? Que inspiração é isso, é sopro, né? Ela foi soprada por Deus. Então, claro, tinha que ter alguém escrevendo, como eu comentei semana passada. Se eu comentei até que eu estava pregando, evangelizando uma pessoa, e a pessoa disse para mim que ela não acreditava na Bíblia porque é escrita por homens. E eu falei assim, aí eu vi que a pessoa era casada, eu perguntei, quem fez seu casamento? A pessoa falou assim, foi o juiz. Eu falei, ele é um homem, né? Se você não acredita na Bíblia escrita por homem, a gente não vai acreditar em nada que nós fizemos aqui na terra. Que a gente casou, alguém teve que assinar. A gente comprou uma casa, alguém foi lá no cartório, né? Para poder fazer alguma coisa. Então, tudo, queridos, é escrito por alguém. Um ser humano, vamos falar assim. Aí a pessoa ficou assim, não falou mais nada. Então, são estratégias que Deus nos dá para a gente evangelizar, né? Para a gente poder ter algo para dizer. Então, queridos, a Bíblia, todos os autores chegaram à mesma conclusão, tá? Por quê? Homens inspirados por Deus. Então, continuando aqui, cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos, que as cópias, estamos falando dos autógrafos, tá?
que as cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Não há erro, né? Não há coisa alguma que possa dizer que contém algum erro, alguma coisa, né, que venha abonar. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. Então, querido, se não fosse o Espírito Santo tá ali, né, soprando, falando, automaticamente o ser humano em si, ele escreveria por ele, aí teria erros sim. Mas, como é inspirada por Deus, não tem. Aí alguém pode perguntar assim, e as versões da Bíblia, e as traduções, né? Tem traduções diferentes. Gente, tem sim. Porém, a mensagem em si, ela não contém erros. Ela vai chegar à mesma, como é que se diz? Ela vai chegar assim no ideal, no que tem que ser, no que tem que ser apresentado para nós. Me faltou assim a palavra, tá? Então, a mensagem, ela não é alterada, queridos. Versões, traduções, sim, tem muita. Por exemplo, eu estou aqui com a minha tradução diferente daqui, né, do painel quando foi apresentado, né? Estou com a minha tradução da NVI, ali era ela Ara, se eu não me engano, entendeu? Então, tem várias versões e traduções, sim. Porém, a mensagem em si, ela não pode mudar. É o que a gente está passando para vocês, é o que o autor falou aqui, que eu concordo plenamente. Tá? A Bíblia mesmo, a mensagem da Bíblia, não foi alterada, queridos. Existem traduções mais fáceis de você entender. É isso que tem sido falado, tá? Que tem sido colocado aqui. Vamos para o 2, os manuscritos apógrafos. Falamos dos autógrafos, agora vamos falar dos apógrafos. Apógrafos são as cópias, tá, gente? As cópias dos manuscritos originais, são chamadas de apógrafos. Atualmente existe cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. É até bom tocar nisso daqui, eu até comentei também na semana passada. Temos 2 línguas na Bíblia, grego, né, hebraico e grego. E também o latim também, mas é pequena coisa. Só que Jesus, na época dele lá, que ele, né, quando estava aqui no Novo Testamento, quando ele veio e estava junto com os discípulos, ele falava, não é que ele usou, ele falava em aramaico. Então, o aramaico também era colocado, né, na época de Jesus. Porém, na Bíblia em si, tá, tradução da Bíblia, a língua ali, principais são o hebraico e o grego, tá? Grego no Novo Testamento. Geralmente o Novo Testamento foi escrito com grego, tá? Então, voltando aqui, os escribas, que é quem escrevia, né, judeus, transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica. E as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez na redenção primária da palavra de Deus. Mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais. Assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna aos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Tá? Então, não vamos, amados, colocar dúvida em relação a isso. Tá? E a gente tem que tomar até cuidado, porque a gente não pode acrescentar nada e nem tirar, porque a própria Bíblia diz que se a gente acrescentar ou tirar, né, nós pagaremos por isso. Então, é necessário a gente atentar, né? Quando a gente não entender alguma coisa da palavra, vai orar. O Espírito Santo, ele vai te revelar. Ele não mudou, ele continua falando conosco. Conforme ele falou com os apóstolos, com os discípulos,
não tem diferença para a gente, gente. O que às vezes eu noto é que muitas vezes nós não atentamos, né? Nós não nos colocamos à disposição de Deus para que Deus fale. É essa a diferença que eu acho assim, muito grande com relação aos discípulos. Os discípulos, lá na igreja primitiva, eles se colocavam à disposição. Eles tinham tempo para Deus. Aí, voltando a falar do nosso tempo, a gente tem que se planejar. Tem que se planejar. Se a gente se planejar, automaticamente, a gente vai ter tempo para ouvir Deus falar. E eu ainda falo uma coisa para vocês. Não é nem uma opção. É uma necessidade extrema da igreja estar buscando. Eu vejo isso nitidamente pelo sistema que a gente vive, pelo mundo em que vivemos. Não tem como, irmãos, a gente ficar parado, ficar parado, né? Parado, frio, indiferente à Bíblia. Não tem como, gente. Se alguém estar assim, você tem que pedir perdão primeiro a Deus, porque, como eu falei, né, na primeira aula, na minha outra aula, quando a gente não ler a Bíblia, quando a gente não procura amar essa palavra, quando a gente não tem tempo para se dispor para a gente estar lendo a palavra do Senhor, porque até para a gente ajudar outros, gente, a gente tem que ter isso aqui. Eu não sei como alguém orienta alguém sem Bíblia. Isso não entra na minha cabeça. E glória a Deus por isso, nem quero que entre. Entendeu? Então, quando a gente não ler, não dá a plena honra para a palavra de Deus, a gente está pecando. Pecando. Então, preste atenção. Se você não tira um tempinho das tuas 24 horas que Deus te deu, você está pecando, tá? Quando você não lê, não vive, porque, como eu falei, quando a gente ama, a gente quer fazer o melhor. A gente quer falar daquela pessoa, a gente quer dizer que a gente está bem, que a gente está feliz, quando a gente gosta de alguma coisa. 3, gente, os apócrifos pseudoepígrafos. Uma palavra meio esquisita, né? Mas vamos ver aqui rapidinho. Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, apresentam erros, anacronismo, doutrinas falsas, práticas divergentes das Escrituras. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? A exemplo da oração pelos mortos, os pseudoepígrafos são os falsos escritos. Dentre eles, a Assunção de Moisés, o Apocalipse de Pedro, foram produzidos por autores anônimos e espúrio. Espúrio é o que é oculto, tá, gente? Que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus, como a lei, profetas e escritos. Depois eu quero que coloque Lucas 24, 44. Pedir a mídia para colocar para mim, por favor. Não faziam parte dos livros apócrifos, nem os pseudoepígrafos, são os falsos escritos. Lucas 24, 44, Jesus falando aí da palavra. Vamos lá. E disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, aqui vocês viram umas palavras meio esquisitas aqui, que são os livros apócrifos, que é Tobias, Judite, Macabeus, Baruque. São 12 aproximadamente, tá, os livros apócrifos. Não temos os livros apócrifos na Bíblia normal, gente. Você vai encontrar esses livros na Bíblia católica. Tá? A Bíblia católica existe esses livros. Esses livros não são inspirados por Deus. Eles são livros históricos. Tem uns negócios super esquisitos nesses livros que eu já li alguma coisa, tá? Eu não tenho esses livros, eu até vou providenciar para mim ter, ainda não consegui ainda comprar.
porque é bom a gente, como professor, é bom a gente ter para a gente, mas eu já li algumas coisas em relação a esse livro, que você indo para a internet, você consegue também lê-los, né? Então, esses livros, eles são apócrifos, eles não são genuínos. Apócrifo significa isso. Eles são, aí ele até o autor colocou aqui também, escondidos, que também significa ocultos. Eles não estão na nossa Bíblia, não vamos dizer normal, porque a Bíblia do católico, ela também é normal. De Gênesis e Apocalipse, eles colocaram aí esses 12 depois. Ou tem uns que colocaram né, um pouquinho aí entre salmos, né, pastor? Acho que tem uns porque tem também o tal do eclesiástico. Isso, né? Não tem como falar tudo aí, mas são 12 livros mais ou menos, esses apócrifos. Então, amados, eles não são livros originais. Tá? Então, alguém uma vez me falou assim, alguém quando eu estava evangelizando, sua Bíblia é igual à minha? Eu falei, é. Ele falou, por quê? Porque acho que tem uns livros diferentes. Eu falei, olha, mas eles não são originais. Aí a pessoa falou, eu falei, os originais são o que está aqui. Olha, a Bíblia não é minha, não. A Bíblia é de Deus. A pessoa falou, a sua Bíblia. Aí eu falei assim, tá, amados, a Bíblia é do Senhor. Então, vamos entender, tá, gente? Compreender que o que está além da palavra, a palavra ela já é toda aqui inspirada. Não existe outra revelação, gente. Cuidado com esse negócio de revelação nova, o autor até fala isso aqui, a gente vai para o tópico 3, o autor até diz isso também, tá? Então, vamos tomar cuidado, porque a Bíblia, a gente tem que, por isso que é importante a gente conhecer a nossa Bíblia, que é a palavra de Deus, tá? Vamos para o 3, gente. A verdade nas Escrituras. A Bíblia é a verdade plena. O termo verdade, do hebraico, emet, se não me engano, né? Significa o que é confiável e correto, né? A palavra é verdade. Então, até no hebraico o sentido dá todo certinho. O vocábulo, aí diz aqui, o vocábulo grego, aletheia, tem o sentido de real, fidedigno. Nas Escrituras, corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade. Né? João 14,6. O que diz lá? É um texto muito conhecido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Tem alguns textos que eu já até sei de cor, que a gente evangeliza muito com esse versículo. Né? E a sua palavra também é a verdade. Já lemos, João 17:17, santifica-os na tua verdade. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Paulo ratifica, ele confirma que Deus não pode mentir. Eu vou pedir para colocar aqui, gente, Tito 1:2, que essa passagem a gente quase não lê, as outras são mais conhecidas, tá? Tito 1:2. Vamos ler aí esse título, que é maravilhoso. Espera aí. Vamos ler lá. Olha, fé e conhecimento. Aí a NVI aí, aqui dá conforme está a minha Bíblia. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Então, queridos, todos os autores, como eu falei, eles sempre vão chegar à mesma conclusão, porque são homens que entenderam a palavra de Deus. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade, conforme já lemos lá no nosso texto bíblico. Deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Também está tudo lá no nosso texto, tá? Assim, esses textos servem de base para a afirmação que a Bíblia diz que o que Deus diz. Olha que coisa linda, gente. A Bíblia diz o que Deus diz, tá? Então, não temos que buscar coisas novas. Deus revela? Sim, eu creio em visão e revelação. Creio. Creio porque é bíblico. Se eu não crer, eu estou fora da Bíblia. Então, eu tenho que crer. Porque existe visão e revelação, existe sim profecias, mas a maior profecia é essa, tá?
Existe sim. Agora, tem que ser coisas coerentes, coisas baseadas na palavra. Quando alguém me entrega alguma coisa, eu não vou brigar com a pessoa, mas eu posso questionar o que me é falado. A gente não tem que brigar com ninguém, a nossa luta não é contra ninguém. Só que você tem que estar pautado na palavra para poder você entender o que foi passado para você, se é de Deus ou não. Entendeu, meus queridos? Mas não é a gente chegar e dizer, não temos que, assim, não tem revelação nem visão. Não posso falar isso, irmãos. Porque se Deus quiser usar alguém para falar com você, Ele vai usar. Ele usa quem Ele quer. Porém, a gente tem que ter sabedoria para entender, para verificar e para ter maturidade para saber se aquilo que está ali é de Deus ou não. Para isso, vou voltar mais uma vez a falar. Tem que ler. Tem que ler. Senão, por que existe a seita, gente? As seitas saíram daqui. Vocês podem ver lá, as seitas saíram daqui da palavra, gente. Foram pessoas que se rebelaram dentro de uma igreja. A maior parte. Você pode ter certeza disso aí. Entendeu? Nossa, eu acredito que nem tem seita que não tem nenhuma pegaram alguma coisa daqui. Pelo menos todas que eu conheço vieram pegar a palavra e distorceram a palavra. Pode falar, pastor. Uhum. Os mormons foram um desses, né? A seita chamada mormons. O anjo morônica chegou e se apresentou dizendo, né? Que era para eles, né? Fundarem uma igreja, que a verdade estariam com eles. Olha só. Gente, a pessoa tem que estar muito desatento para receber um negócio desse. A verdade está aqui, gente. A verdade é a Bíblia, é a palavra. Alguém vai chegar diante da gente e vai falar assim, olha, abre outra igreja que a verdade está lá. Gente, eu vou repreender no ato, porque é capeta puro, gente. Entendeu? Não tem o que dizer. Gente, a verdade está ali. Então, vamos ficar atentos, tá, queridos? Só ficar atentos, ligados com Deus. A verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma revelação para a nossa salvação e crescimento espiritual. Antônio Gilberto foi um pastor que já faleceu, tá? Era um pastor muito conhecido nas Assembleias de Deus, um homem de Deus, esse homem. Ensinou que tudo que Deus requer do homem, tudo que o homem precisa saber, quanto à sua redenção, está revelado na Bíblia. Igualmente, a ética e a moral se fundamentam na revelação divina. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Boa essa, hein? Por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente, gente. É permanente. Assim, enfatizamos que a Bíblia é a inerrante verdade, tanto espiritual como moral. Coloca aqui para mim, Mateus 24, 35, gente, aqui, por favor. Mateus 24, 35. Então, queridos, tudo, diz aí, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus falando isso, tá, queridos? Jesus falando isso. Então, não queira alterar nem diminuir nada, porque você vai estar arrumando pragas para a tua vida. Sou eu que estou falando isso não, tá, gente? É a Bíblia, tá? Vai lá no finalzinho de Apocalipse que você vai ver. Então, cuidado. Cuidado que às vezes você está aí, a praga rodeando a tua vida, tu está dando lugar. Pode falar, pastor.
Sim, o apóstolo Paulo que fala isso. Agora eu não sei onde se encontra, porque é muita coisa, né, na cabeça, mas é o apóstolo Paulo. Sim, isso mesmo, pastor. É isso aí, ó. O pastor falou uma coisa muito, muito legal aí, tá, gente? Então, aqui, gente, a verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. Se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Por conseguinte, a Bíblia não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda a falsidade, fraude ou engano. Queridos, não tem como a gente negar, tá? Não tem como a gente dizer. Próprio Jesus, ele confirmou a palavra. Ele não precisava nem ele fazer isso, porque ele é Deus. Mas ele fez para poder mostrar ao homem, porque alguém poderia cogitar, olha, quem falou foi Moisés, Jesus não falou. Então Jesus é tão sábio que ele foi e falou. Para alguém, ele já conhece o ser humano, gente. O ser humano procura problema onde não tem, gente. Essa é a realidade. Vai sempre caçar, né? Vou até usar essa palavra aí, vai sempre caçar alguma coisa para perturbar e ficar perturbado. Então, cuidado, gente. Cuidado. Eu fico ligada, porque se a gente não ficar ligada aqui, o inimigo quer fazer a festa, quer fazer graça, quer dizer sempre que Deus não é verdadeiro. Coloca isso na sua cabeça. Cuidado com coisas que venham falar contra a palavra de Deus. Porque a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vai falar contra o próprio Deus. Cuidado com as conversas que não agradam ao Senhor. Cuidado, gente. Tá? Cuidados com os questionamentos. Isso sou eu, tá? Eu tenho muita preocupação em questionar tudo. Eliane, A gente questiona sim, algumas coisas é claro. O pecado que está errado, isso daí sinceramente, eu sou até chata com isso. Mas agora, quando eu falo questionamentos, é a gente questionar tudo, dizer, sabe, levantar polêmicas. A gente tem que ter cuidado, gente. Tá? Principalmente com falar em relação à palavra de Deus, porque é o próprio Deus falando. Tá bom, amados? Então, eu já estou quase terminando. Pode falar. Sim. Uhum. Eu sei que, sim, para ajudar, por exemplo, tá com algum vazio para poder preencher, né? Só aí. Só aí. A gente precisava de alguma coisa para um refúgio, né? Um refúgio. É verdade. Sim. Isso. De fé e prática. Pode, meu amor, pode. Eu já só vou para a conclusão. Eu estou no meu horáriozinho ali, ainda estou adiantada. Pode falar. Concordo. Uhum.
Meu Deus. Sim, verdade. Isso aí. Sim, é verdade. Amém, irmã. Glória a Deus. Sim. Amém. Glória a Deus, né? Nossa, mãe. Amém, minha amada. Glória a Deus, né? Deus é bom, né? E Deus testifica mesmo, irmãos, no nosso coração. O que falta aí para ele também é uma palavrinha chamada discernimento. Discernimento, gente, é tão. Eu peço muito a Deus isso para mim. E a gente que faz evangelismo, a gente tem que ter muito isso, gente. Senão a gente acaba. Não é que a gente vai. Como a gente já tem um conhecimento da Bíblia, não é que a gente vai cair assim tão rápido. Mas eu digo assim, a gente pode ser emaranhado com alguns negocinhos, entendeu? Porque, gente, o diabo ele não começa com nada forte. É tudo, ó, pequenininho, entendeu? Ah, aquela coisinha, sabe? Que aparentemente é tão inocente. Mas cuidado, irmãos. O espírito de Jezabel está aí mesmo. Né? Cuidado com isso daí, com a influência mundana entrando na igreja. Eu fico muito atenta com isso. Entendeu? Fico. Parece que não, eu estou na minha ali, mas eu estou bem ligadinha. Entendeu? Então, a gente tem que ficar atenta. Temos que ficar atentos. Orar, gente. Orar. Se ele tivesse orado, irmã, com certeza ele não teria feito isso. Mas, né, vamos terminar aqui. Nossa conclusão. E essa palavrinha aí, nossa mãe. Sai de mim, inimigo, em nome de Jesus. Vamos lá. Conclusão. Vamos para a nossa conclusão. Gente, tem que repreender. A igreja tem que tomar posse do que Deus já deu autoridade, gente. Então, cuidado com esse negocinho tão bonitinho que vem. Está repreendido, Satanás. Para trás de mim. É assim que eu falo logo, gente. Vamos lá? Conclusão. Apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infabilidade para legitimar a autoridade das escrituras sagradas, nossa ortodoxia professa, ortodoxia é o ensinamento, o tipo, tá, irmãos, de conduzir um culto, tá? Então, a palavra é essa. Professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo o que diz. Eu tomo posse da autoridade que Deus já me deu na palavra. Eu tomo posse, irmãos. Todo dia eu tomo posse da Bíblia. Todo dia. Parece uma coisa de louco, mas a contar, crente mesmo é maluco, né? Então, eu não quero ficar boa. Glória a Deus. Vamos, né, orar, agradecer, né, gente? Já estou aqui terminando antes das 10, ou quase 10, que ali está atrasadinho um pouquinho esse relógio aí, mas eu estou direitinho no meu tempo, tá? Vamos então orar, agradecer ao Senhor, né, que Deus tem falado conosco, né, e o Senhor, já como o pastor Nível aí falou, já foi tudo lá resolvido, gente. Jesus veio, nos salvou, a gente tomou posse dessa salvação. Então, queridos, não temos como duvidar. Se há alguma dúvida, reveja, pense, se arrependa, ore a Deus, lê essa palavra. Duvido que Deus não vai falar com você, queridos. Duvido. E se não falar, o erro nunca estará ali, e sim em nós. Entenda isso. Sim, em nós. Tá? Então, nós temos que nos arrepender todos os dias. Temos que nos santificar, queridos. E não se agradar em relação ao mundo. Cuidado.
Cuidado com a influência maligna que está rondando aí. Cuidado, tá? Eu estarei orando, agradecendo a Deus por essa EBD. Que Deus abençoe cada um de nós. Deus amado, Deus querido, eu quero te louvar, Senhor, por essa manhã, te louvar que a tua palavra foi ensinada, Senhor, te louvar porque o Senhor esteve aqui comigo, o Senhor trouxe à minha memória tudo que eu estudei, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, nós te honramos nessa manhã, meu Pai. Te agradecemos, porque se estamos de pé, se temos o sopro da vida, é porque o Senhor está conosco. O Senhor nos deu. Eu quero declarar vitória na vida da tua igreja, Senhor. Eu quero declarar vitória na vida de cada família. Eu quero declarar vitória na vida dos nossos pastores, cada um, Senhor. Pastor Braga, pastora Geisa, os nossos pastores, todos daqui, cada família, Senhor, cada criança, Pai, cada jovem, cada líder, Senhor. Senhor, eu quero declarar a vitória do teu povo na face da terra, e que a tua palavra seja, Senhor, a regra de fé e prática na vida de cada um de nós. A tua palavra é a nossa bússola, Pai. Sem a tua palavra não teremos direção para nada, mas com a tua palavra nós somos mais que vencedores, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor. Dirige o nosso dia, Pai, que venhamos a diminuir, o Senhor crescer. Salva nessa manhã, nessa noite, salva, transforma, cura, Senhor. Batiza com teu Espírito Santo, porque nós cremos na tua palavra, Pai. Eu me rendo à tua palavra, e cada um de nós, Senhor, estamos aqui para te adorar, te glorificar, e eu repreendo nessa hora todo o intento de Satanás contra nossas vidas, que caia por terra todo o mal contra nossas famílias, que toda doença caia por terra, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, te louvamos, Senhor, e honramos a Ti nessa hora. Nós nos rendemos à Tua palavra. Obrigada, Senhor. Fala conosco, continua a mover as águas nas nossas vidas, e que vidas venham, Senhor, a se renderem aos Teus pés. Obrigada, Pai. Nos firma na Tua palavra, porque o Senhor é Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Obrigada, Pai. Eu oro te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória ao Senhor.